Cientistas descobrem bactérias capazes de devorar metano de maneira impressionante. O metano é um gás tóxico altamente contaminante, tendo grande parte da responsabilidade pelo aquecimento global. Contudo, estas bactérias habitantes das profundezas marinhas conseguem devorá-lo a velocidade em quantidade impressionante, nunca antes registrada em outros organismos. Durante sua pesquisa, os cientistas coletaram micróbios consumidores de metano vindos de 7 filtragens geologicamente diversas. Ao analisá-los, uma das colônias de bactérias crescendo em uma estrutura de pedra carbonatada em forma de chaminé na infiltração de Point Dume, frente à costa sul da Califórnia, nos Estados Unidos, chamou a atenção dos pesquisadores por sua imensa capacidade de metabolizar o gás de efeito estufa. O estudo deste fenômeno foi publicado recentemente na revista PNAS, onde são destacados várias descobertas científicas feitas pelo cientista norte-americano. Em estudo de laboratório, os chaminés foram colocados em reatores de alta pressão, de modo a recriar as condições do fundo marinho. Deste modo, procedeu-se à medição dos níveis de metano consumido pelas bactérias. Os dados obtidos das observações foram comparados com os de outras colônias coletadas de outra estrutura geológica, desde o Mar de Cortés, na costa do noroeste mexicano, até a costa da Nova Inglaterra, na região norte atlântica dos Estados Unidos. A análise mostrou que as bactérias californianas são capazes de metabolizar o metano até quase 50 vezes mais rápido, em quantidade muito superiores que restantes mostras bactérias. Os cientistas afirmam que, apesar de as rochas carbonatadas se distribuírem amplamente pelo fundo marinho, as estruturas que contêm os micro-organismos devoradores de metano são raras de encontrar. Os micróbios nessas rochas carbonatadas agem como um biofiltro do metano, que consome todos antes que deixem o oceano, disse Peter Girjus, coautor do estudo. O resultado da pesquisa, acredita os cientistas, evidencia o papel fundamental das bactérias do fundo marinho, que ao consumirem centenas de milhares de toneladas do gás tóxico, evitam assim que o último se libere para a atmosfera, contribuam para o aumento ainda mais da temperatura terrestre. Com a agência Sputnik Brasil. Chile avalia a possibilidade de terceira dose de vacina contra a Covid-19. O país tem uma das campanhas de vacinação mais rápida do mundo. Até agora, 78% do público-alvo tomarão pelo menos uma dose, de 61% estão completamente vacinados. O governo do Chile estuda a possibilidade de distribuir uma terceira dose de reforço de vacina contra a Covid-19, anunciou o presidente chileno nesta terça-feira 22. Enquanto o país tentar combater mais uma onda de infecção, em meio às dúvidas sobre a eficiência da vacina da Sinovac contra a variante mais transmissível do vírus, o presidente Sebastián Pinheira afirmou que especialistas da saúde estão avaliando o estudo científico para determinar se uma terceira dose seria necessária, enquanto iniciada a imunização de adolescentes no país. Com o governo, estamos atentos aos problemas de hoje, mas também precisamos nos antecipar, preparar para enfrentar os problemas de amanhã, acrescentou.
O Chile depende amplamente da vacina contra a Covid-19, desenvolvida pela chinesa Sinovac, a Coronavac, para executar uma das campanhas de vacinação mais rápida do mundo, administrando 16,8 milhões de doses, além das 3,9 milhões de doses da vacina da Pfizer Biotech e outras quantidades menores do imunizante de cancínio biológico e da AstraZeneca. Até agora, 78% do público-alvo do Chile tomarão pelo menos uma dose e 61% estão completamente vacinados. O Chile foi um teste importante para a eficácia da vacina da Sinovac no mundo. Em um estudo publicado em abril, a vacina chinesa provou ser minimamente eficiente na prevenção da doença. Após a primeira dose, com o segundo imunizante, apresentou 67% de eficácia na prevenção de infecção sintomática, 85% na prevenção de hospitalização e 80% na prevenção de mortes com a Agência Brasil. Joia ao vivo celebra a temporada. Exibe 4 apresentações musicais. Joia ao vivo é um projeto idealizado pelo diretor e produtor Márcio Delbralian e pelo DJ Zé Pedro para a realização de discurso a partir de encontros artísticos. As gravações foram realizadas no estúdio Labsônico, mantido pelo Oi Futuro. Ao final do processo, os artistas apresentam as músicas num pocket show, transmitido via internet nos canais do projeto, e os discursos ficam disponíveis em todas as plataformas digitais. Mostram Joia ao vivo. Ocorrerá entre esses quinta, 24 e domingo, 27, do exclusividade no site do projeto, sem necessidade de inscrição prévia. Corpos sepultados em jarros são descobertos em jardim de antigo palácio na Croácia. Esqueletos que datam do século IV são descobertos enterrados em enormes jarras de cerâmica. Necrópole foi descoberto no terreno do Palácio Rendošević do século XVI na ilha de Ava, na costa da Dalmácia, na Croácia. Escavação realizadas por arqueólogos no terreno do Palácio Rendošević, na ilha de Ava, costa da Dalmácia, na Croácia, desvendaram uma necrópole contendo restos mortais de 32 indivíduos, bem preservados em um total de 20 sepulturas. Diferente dos túmulos, estavam excepcionalmente bem preservados. Alguns incluíram jarros de cerâmicas, ânforas, moedas, utensílios. De acordo com o especialista, enterros em potes de cerâmica são comuns. Alguns consideram que foram reservados para bebês, crianças ou os arqueólogos também encontraram 2 paredes durante a escavação que datam do século II e vem identificando um assentamento na área. A escavação de 2 meses, conduzidas pela firma de consultoria arqueológica Cantores, foram realizadas antes da construção de uma nova biblioteca e sala de leitura no terreno de 65 metros quadrados do palácio. Típico de sepulturas da antiguidade tardia, os túmulos incluíam jarros altos com 2 alças e outras louças e estruturas feitas de telhas. É uma tumba de
alvenaria, na qual foram descobertos ossos de 12 pessoas. O que enfatiza especialmente nessa necrópole é a sua preservação excepcional, bem como sepulturas muito valiosas e completas, escreveram os pesquisadores em um comunicado. A maioria dos túmulos eram decorados com um ou mais jarros, lâmpadas de cerâmicas, garrafas e vasos de vidro, dinheiro e outros pequenos utensílios. Detalharam. As descobertas, eles acrescentaram que sugerem percepção completamente nova sobre a produção de cerâmica antiga regional, bem como ligações comerciais por meio de importação documentadas, algumas das quais foram registradas pela primeira vez no Adriático. De todos os vestígios da antiguidade tardia encontrados em Ava até agora está realmente o local mais significativo rico, disse a equipe. A escavação do Palácio Radošević mostrou vividamente todo o esplendor arqueológico dos achados de túmulo e nos dá, por enquanto, a visão mais detalhada dos costumes funerários daquele período, concluíram os pesquisadores com a agência Sputnik Brasil. A agência de modelos chama atenção para o Dia Mundial do Vitiligo. Nossa próxima sexta-feira, 25, é celebrado o Dia Mundial da Conscientização do Vitiligo. Criado pelas Nações Unidas em 2011, a data tem como objetivo aumentar a conscientização sobre o tema, combate ao preconceito e arrecadar fundos para pesquisa, apoio e educação. Dados da Sociedade Brasileira de Dermatologia, SBD, indica que no mundo o vitiligo afeta a primeira da população no Brasil. Esse potencial é de 0,5%, ou seja, cerca de 1 bilhão de pessoas, segundo a estimativa do IBGE. Para chamar atenção ao assunto, a agência de modelos Max Fama fez um editorial com alguns dos seus modelos que possuem vitiligo. Sabemos que ainda existe muito preconceito na sociedade relacionada ao vitiligo, mas aqui na agência isso não existe. Temos um casting incrível como crianças que possuam a patologia e trabalhamos da mesma forma. Como qualquer criança, relata a produtora da agência Caroline Souza, nós percebemos uma mudança de comportamento do mercado publicitário nos últimos anos, com a inclusão dos portadores do vitiligo, e ficamos extremamente felizes e gratificante ver o sorriso no rosto de uma criança se divertindo, fazendo suas fotos por aqui. O preconceito só vai acabar a partir do momento em que a sociedade entender que somos todos os iguais. Finaliza. Vale lembrar que o vitiligo é uma doença caracterizada pela perda da coloração da pele. Não é contagioso e não traz prejuízo à saúde física. No entanto, as lesões provocadas impactam significativamente na qualidade de vida e na autoestima do paciente. Nesses casos, o acompanhamento psicológico pode ser recomendado. As causas da doença ainda não estão claramente estabelecidas, mas as alterações ou traumas emocionais podem estar entre os fatores que desencadeiam ou agravam a doença. O tratamento deve ser discutido com um dermatologista conforme as características de cada paciente. Com informações que vamos conseguir combater o preconceito e gerar qualidade de vida para quem tem vitiligo. Cientistas revelam rinoceronte pré-histórico gigante de mais de 26 milhões de anos.
Uma equipe de pesquisadores da Academia de Ciências da China publicou recentemente um artigo que dá a conhecer a existência do Paraceratherium lynchiaense, uma espécie de rinoceronte gigante que habitou a Ásia Central há 26,5 milhões de anos. Os restos fossilizados deste antepassado dos rinocerontes atuais foram desenterrados em maio de 2015 em um cemitério de animais pré-históricos descoberto na bacia de Linxia, na região central da China. Segundo os autores do estudo, o Paraceratherium lynchiaense seria o membro mais recente da família dos Paraceratherius, um grupo de grandes rinocerontes sem chifres que viveram desde a Ásia até o leste da Europa durante os períodos Eoceno e Oligoceno. Através dos fósseis descobertos que incluem um crânio completo, uma mandíbula e 3 vértebras, os pesquisadores determinaram que o Paraceratherium lynchiaense foi o membro de maiores dimensões dessa família de rinocerontes, chegando a medir quase 5 metros de altura, 8 de comprimento e pesar cerca de 24 toneladas. Este animal era herbívoro e possuía um crânio delgado, um dorso curto e um pescoço anormalmente comprido e musculado. Tao Deng, paleontólogo de mamíferos do Instituto de Paleontologia de Vertebrados da China e autor principal do estudo, explicou que o crânio e as patas desta espécie são os maiores que já observou em qualquer mamífero terrestre registrado. Os primeiros fósseis de Paraceratherius foram encontrados no Paquistão no início do século XX e pertenciam à espécie Paraceratherium bugtiense, estreitamente relacionada com a espécie recentemente descoberta e descrita no estudo. Durante vários anos, os cientistas se questionaram sobre como este grupo de animais conseguiu chegar ao subcontinente indiano. Uma das teorias sugeria que eles conseguiram atravessar os montes Urais, mas a nova pesquisa sugere que estes rinocerontes pré-históricos teriam chegado aí através do atual Planalto do Tibete. As evidências fósseis e geológicas indicam que, nessa era, a região mencionada não seria tão elevada como nos dias de hoje, mas antes uma zona repleta de bosques úmidos, o que teria possibilitado a deslocação destes animais gigantes. Com a agência Sputnik Brasil, OMS, variante Delta do coronavírus impulsiona a terceira onda mais rápida e forte na África. Diretora regional da OMS para a África disse que a Covid-19 já causou 140 mil mortes no continente, que registra mais de 5,3 milhões de casos. A variante Delta, predominante na segunda onda de infecções pelo novo coronavírus na Índia, foi detectada em 14 países africanos e impulsiona uma terceira onda de infecções por Covid-19 no continente, alertou nesta quinta, 24, a Organização Mundial da Saúde, OMS. Uma mistura de fadiga e novas variantes está impulsionando esta fase. A variante Delta, que dominou a segunda onda na Índia, foi registrada em 14 países e detectada na maioria das amostras sequenciadas no último mês na República Democrática do Congo e em Uganda, disse a diretora regional da OMS para a África. Em entrevista coletiva semanal sobre a evolução da pandemia no continente, Matshidiso Moeti lembrou, em Brazzaville, que a Covid-19 já causou quase 140 mil mortes na África, que registra mais de 5,3 milhões de casos de infecção pelo novo coronavírus. A terceira fase ganha velocidade, espalhando-se mais rapidamente e atingindo os países com mais força, acrescentou, considerando o atual cenário incrivelmente preocupante.
Com o rápido aumento do número de casos e de relatos de doenças graves, esta nova onda ameaça ser a pior de África até agora, alertou. A representante da OMS considerou que a África ainda pode atenuar o impacto dessas infecções em rápido crescimento, mas advertiu: a janela de oportunidade está se fechando. Ela reafirmou o apelo urgente para acelerar a vacinação e a necessidade de as populações continuarem a manter medidas de saúde pública que evitem a propagação da doença. A África precisa urgentemente de mais milhões de vacinas. Precisamos de um sprint, não de uma maratona, para proteger rapidamente aqueles que enfrentam os maiores riscos. Os casos de Covid-19 estão ultrapassando as vacinações, deixando cada vez mais as pessoas perigosamente expostas. Matshidiso Moeti criticou os países que estão dispensando os períodos de quarentena a quem tem certificado de vacinação, considerando que essa medida vai acentuar as desigualdades. Pelo menos 16 países estão suspendendo a quarentena para aqueles que têm certificado de vacinação. Embora seja importante proteger as fronteiras e impedir a propagação da Covid-19, deve ser equitativo. Os africanos não devem enfrentar mais restrições porque não podem ter acesso às vacinas, defendeu. Fazer da prova de vacinação um pré-requisito para as viagens pode aprofundar as desigualdades, particularmente enquanto as vacinas continuarem com tão escasso fornecimento, destacou. A pandemia de Covid-19 provocou até agora, pelo menos 3,88 milhões de mortes em todo o mundo, resultantes de mais de 179 milhões de casos de infecção diagnosticados oficialmente. A doença respiratória é provocada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, detectado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China, com Agência Brasil. CPI das crianças desaparecidas discute sistema de alerta por telefone. A Comissão Parlamentar de Inquérito da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, ALERJ, que apura casos de desaparecimentos de crianças no estado, realizará uma reunião nesta quinta-feira, 24, às 10 horas, na Sala 311 do Palácio Tiradentes, para discutir os procedimentos de implantação do Alerta PRI, o primeiro sistema de alerta por telefone do país para solucionar desaparecimentos de menores. O Alerta PRI será usado pela Polícia Civil e torna obrigatória a divulgação de fotos e informações das vítimas pelas companhias de telefonia celular. Precisamos saber qual o impedimento para que o Alerta PRI, de fato, comece a funcionar. Para isso, receberemos representantes da Conexis, entidade que representa as empresas de telecomunicações, além de representantes da Anatel, afirmou o presidente da comissão, deputado Alexandre Knoploch, PSL. Também foram convidadas a presidente da FIA, Cléo Magalhães, e a titular da Delegacia de Descoberta de Paradeiros da Polícia Civil, delegada Ellen Souto. Assessor de Bolsonaro vira réu por gesto racista. O fato ocorreu em março deste ano, durante uma sessão virtual de um grupo do Senado. A Justiça Federal de Brasília tornou réu o assessor da Presidência da República para Assuntos Internacionais, Felipe Martins, por gesto racista nessa quarta-feira, 23. O juiz Marcos Vinicius Reis Bastos aceitou assim a denúncia do Ministério Público Federal, MPF, contra o assessor.
O fato ocorreu em março deste ano, durante uma sessão virtual de um grupo do Senado. Martins, que estava sentado atrás do presidente da casa, Rodrigo Pacheco, GM/MG, e fez um gesto com a mão usado por grupos de supremacistas brancos que representa o White Power. À época, o assessor disse que estava arrumando gravata, mas o MPF afirma que ele difunde ideias extremistas e também agiu de maneira intencional. Além do gesto, os procuradores destacam que nas páginas das redes sociais de Martins há diversas citações referentes aos grupos supremacistas em diversos países. Não é verossímil nem casual que tantos símbolos ligados a grupos extremistas tenham sido empregados de forma ingênua pelo denunciado, ao longo de vários meses em que ocupa posição de poder na estrutura da administração pública federal, nem que sua associação a grupos e ideias extremistas tenha sido coincidência em tantas ocasiões, informam os procuradores no processo. Martins responderá por praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional e pode pegar até 3 anos de prisão pelo crime em si. Os procuradores ainda adicionaram mais 2 agravantes: crime cometido por meio de comunicação social e possível abuso de poder ou violação de dever inerente ao caso, que podem adicionar de 2 a 5 anos a uma possível pena, com a agência ANSA. Raquel Dodge não acatou denúncia de Delgatti. O hacker que invadiu os telefones celulares da Lava Jato disse que, antes de levar o caso à imprensa, apresentou a questão à então Procuradora-Geral da República, que não tomou providências. Walter Delgatti Neto, o hacker que mudou a história do Brasil, disse ao juiz Ricardo Leite, da 10ª Vara Federal, que a Lava Jato conspirou para perseguir Lula e é responsável pela existência de um genocida no comando do governo federal. Se não temos vacina, é porque há um genocida no poder, e quem colocou ele lá foi a Lava Jato, afirmou, em depoimento no processo em que é acusado de organização criminosa, lavagem de dinheiro e interceptação telefônica ilegal. Não me arrependo, disse ele ao juiz. Mesmo quando eu estava preso, sabia que havia feito algo importante para o meu país, acrescentou. O magistrado, que proibiu Delgatti de dar entrevista depois da exclusiva que ele deu à TV 247, demonstrou interesse sobre a fala do interrogado e, a certa altura, censurou o advogado de Deltan Dallagnol, pela postura agressiva. Pergunte sobre fatos, doutor. Nas alegações finais, o senhor pode fazer a contestação, declarou. Delgatti também revelou que, antes de procurar Manuela Dávila e ser encaminhado a Glenn Greenwald, tentou entregar as mensagens à então Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, e ao presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República, José Robalinho Cavalcanti. Os dois leram as mensagens, mas não teriam dado atenção. Delgatti continua morando com a avó em Araraquara, está proibido de acessar equipamentos de informática, com computadores ou celulares. Por essa razão, não consegue trabalhar. Ele já fez pré-matrícula em uma faculdade de direito da cidade, para continuar os estudos, interrompidos quando foi preso, em 2019. Delgatti, no entanto, não pode frequentar, já que, em razão da pandemia, elas são virtuais. Também usa tornozeleira eletrônica, embora não funcione. Seu advogado, Ariovaldo Moreira, já pediu a retirada do equipamento,
mas o juiz negou. Ao reiterar os pedidos de retirada da tornozeleira e a revogação da proibição de acesso a computadores, o Ministério Público foi contra. Ele conhece muito de informática. Seria como dar milho para galinha, disse o procurador presente na audiência. Ele ainda comparou o acesso de Walter Delgatti a computadores à entrega de uma arma a um policial processado por homicídio. Advogados presentes protestaram. Delgatti manteve a calma. Eu tenho a consciência tranquila. Eu fui preso, mas sempre fui livre. Ao contrário dos procuradores e do Moro. Eles estão presos à consciência deles, porque sabem que fizeram algo muito errado, disse. Veja o vídeo com alguns dos melhores momentos do depoimento do Delgatti, com Joaquim Carvalho/Brasil 247. Moraes manda prender Silveira, de novo, por mau uso da tornozeleira eletrônica. Houve 30 violações, a maioria por falta de bateria e uma por rompimento. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, STF, determinou novamente a prisão do deputado federal Daniel Silveira, PSL-RJ. Conforme o mandado emitido nesta quinta, 24, o deputado deverá ficar preso no Batalhão Especial Prisional da Polícia Militar, PM, do Rio de Janeiro. A nova prisão foi determinada por Moraes em função de 30 violações da tornozeleira eletrônica, a maioria por falta de bateria e uma por rompimento. Em fevereiro, Silveira foi preso pela primeira vez por determinação do STF, mas ganhou o direito de cumprir prisão domiciliar. O deputado é réu na corte em um processo no qual é acusado de agressões verbais e ameaças aos ministros. Na denúncia aceita pelo STF, Silveira foi acusado pela PGR de incitar o emprego de violência para tentar impedir o livre exercício das atividades do Legislativo e do Judiciário e a animosidade entre as Forças Armadas e a Corte, por meio de vídeos publicados em suas redes sociais. Durante o julgamento da questão, a defesa reconheceu excessos nas declarações de Silveira, mas não concordou com a utilização da Lei de Segurança Nacional para basear parte das acusações, com a Agência Brasil. Covachin, Anix diz que PF vai investigar deputado e irmão servidor da saúde que relataram pressão interna no Ministério na compra da Covachin. Parlamentares só podem ser investigados com autorização do STF, deputado publica tweets com recados para Bolsonaro. Ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Anix Lorenzoni, afirmou que o presidente Jair Bolsonaro pediu que a PF investigue as declarações do deputado federal Luiz Miranda, de EMDF. Miranda disse ter alertado o presidente sobre irregularidades e pressões supostamente indevidas envolvendo as negociações de compra da vacina Covaxin. A denúncia surgiu originalmente com o irmão do deputado, Luiz Ricardo, que é servidor concursado do Ministério da Saúde. Ricardo afirmou que percebeu que a negociação do imunizante indiano Covaxin estava sendo conduzida de maneira diferente dos demais. Entre as diferenças, estariam um preço acima do valor do mercado e pressão para que o contrato fosse fechado. Os dois também disseram ter alertado o presidente Jair Bolsonaro e o então ministro da Saúde Eduardo Pazuello, com Twitter. Gilmar estende suspeição de Moro para todos os processos em que ex-juiz atuou contra Lula. Os atos do magistrado ficam anulados e não podem ser reaproveitados em qualquer outra jurisdição, levando tudo de volta à estaca zero.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Gilmar Mendes, concedeu a extensão da suspeição de Sérgio Moro para os outros 2 processos em que o ex-juiz atuou contra Lula. Na 13ª Vara Federal de Curitiba, o do sítio de Atibaia e o de doação de um imóvel para o Instituto Lula. Ele atendeu a um pedido dos advogados do ex-presidente para que todos os atos decisórios do ex-magistrado nas ações fossem considerados nulos. Moro já tinha sido considerado suspeito no caso do Triplex, decisão confirmada nesta semana pelo plenário do STF. Os defensores argumentavam que, por isso, todos os outros processos estariam contaminados pela ação de Moro, já que a suspeição era dele em relação a Lula em todos os casos. Com a decisão, os processos voltam à estaca zero. Nenhuma das documentações levantadas ou depoimentos tomados podem ser reaproveitados em qualquer outra jurisdição. O ministro Edson Fachin já tinha anulado as sentenças contra Lula em todos os processos que tramitaram em Curitiba. Mas havia dúvida se os atos processuais poderiam ser reaproveitados em outras varas de justiça. Em seu despacho, Gilmar Mendes afirmou que Lula foi processado nas 3 ocasiões em um cenário permeado pelas marcantes atuações parciais e ilegítimas do ex-juiz Sérgio Fernando Moro. Ele disse que a defesa arguiu a suspeição em momento oportuno e os fatos que levaram à suspeição de Moro no caso do Triplex são compartilhados em todas as ações penais, como os abusos em conduções coercitivas e na decretação de interceptações telefônicas. Ele cita também o levantamento do sigilo da delação premiada de Antônio Palocci Filho com finalidades eleitorais em meio ao pleito em curso naquele momento, a eleição de 2018, entre outros. O conteúdo da delação foi explorado contra o PT na campanha eleitoral. Depois da vitória de Jair Bolsonaro, Moro aceitou o convite dele para ser ministro da Justiça, Mônica Bergamo /Folhapress. Bolsonaro edita decreto que permite a militares da ativa atuar no governo sem restrições. Texto também autoriza que membros do Exército, da Marinha e da Aeronáutica não tenham que passar para a reserva após 2 anos em cargo civil, modificando assim o Estatuto dos Militares. O presidente Jair Bolsonaro editou nesta quinta, 24, um decreto que permite aos militares da ativa exercer cargos por tempo indeterminado nos governos. O texto, assinado também pelo ministro da Defesa, Walter Braga Neto, foi publicado no Diário Oficial da União, DOU. A alteração do texto original de 2017 passa a considerar de natureza militar os cargos e funções, quando exercidos por militares, que compõem a estrutura regimental do Supremo Tribunal Federal, STF, do Ministério da Defesa, do Ministério de Minas e Energia, da Advocacia Geral da União, dos órgãos integrantes das estruturas regimentais das Forças Armadas, da Nuclebras Equipamentos Pesados S.A. e das Indústrias Nucleares do Brasil S.A. Ainda no novo texto, deixam de ser considerados de natureza militar os postos ocupados por militares na Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas do Ministério da Justiça e Segurança Pública. O decreto modifica também o Estatuto dos Militares ao autorizar que membros do Exército, da Marinha e da Aeronáutica não tenham que passar para a reserva após 2 anos em cargo antes considerado civil, dando agora aos militares poder para exercer funções no governo por tempo indeterminado.
Interferência às pressas na contramão, a Câmara discute uma proposta de emenda constitucional que pretende vetar militares da ativa em cargos na administração pública. A movimentação a favor dos militares segue o episódio no qual o presidente da República pressionou o Exército para não punir Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde, que é general da ativa e não poderia ter participado de um ato político, como fez em 23 de maio no Rio de Janeiro em ajuntamento a favor de Bolsonaro, com a agência Sputnik Brasil. BC aumenta a projeção de crescimento da economia de 3,6% para 4,6%. Inflação deve chegar a 5,82% ao final de 2021, acima da meta. O Banco Central, BC, aumentou a projeção para o crescimento da economia este ano. A estimativa para a expansão do Produto Interno Bruto, PIB, a soma de todos os bens e serviços produzidos no país passou de 3,6% para 4,6%. A informação consta do relatório de inflação. Publicação trimestral do BC, divulgado nesta quinta, 24, e, segundo o órgão, apesar da intensidade da segunda onda da pandemia de Covid-19, os indicadores recentes da atividade econômica interna continuam mostrando evolução mais positiva do que o esperado. Adicionalmente, a recuperação parcial da confiança dos agentes econômicos, as medidas de preservação do emprego e da renda, o prognóstico de avanço da campanha de vacinação, os elevados preços de commodities produtos primários com cotação internacional e os efeitos defasados do estímulo monetário indicam perspectivas favoráveis para a economia, diz o relatório. Modelos matemáticos do BC também indicam que recentemente houve uma redução da sensibilidade da atividade econômica à intensidade da pandemia, fato que pode estar ligado à surpresa positiva com os dados da atividade no período. No primeiro trimestre do ano, o PIB cresceu 1,2% em relação ao trimestre anterior, segundo o BC, retornando ao patamar do último trimestre de 2019, antes da pandemia, com resultados positivos nos três setores da economia: serviços, agropecuária e indústria. O desempenho positivo ocorreu a despeito do ambiente de recrudescimento da pandemia da Covid-19 e da retirada do auxílio emergencial para pessoas em situação de vulnerabilidade, superando as expectativas que grande parte dos analistas econômicos tinha na data do último relatório de inflação em março, explicou o BC. Oferta de bens e serviços no mesmo sentido. A autoridade monetária espera que os programas do governo de auxílio às empresas preservem a oferta de bens e serviços no médio prazo e que a nova rodada de auxílio emergencial e a antecipação do 13º salário de aposentados e pensionistas auxiliem a preservação do consumo das famílias, especialmente no segundo trimestre e no início do terceiro. Por outro lado, segundo o Banco Central, apesar da redução significativa dos riscos para a recuperação econômica, ainda há bastante incerteza sobre o seu ritmo de crescimento. Entre os fatores que podem diminuir a taxa de expansão estão o risco de surgimento ou disseminação de novas variantes de Covid-19, com novas medidas temporárias de distanciamento social, a dificuldade para a obtenção de insumos e os custos elevados em algumas cadeias produtivas, além de eventuais implicações da crise hídrica, a pior que o país vive em 90 anos. A crise hídrica na bacia
hidrográfica do Paraná pode ter implicações negativas para a geração de energia elétrica, para além do aumento de preços decorrente do maior acionamento de usinas termoelétricas, diz o relatório. Alta da inflação. Já a inflação, calculada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, deve encerrar 2021 em 5,82%, no cenário com taxa de juros, Selic, em 6,25% ao ano em 2021 e 6,5% ao ano em 2022 e câmbio partindo de R$ 5,05. No relatório anterior, em março, a projeção era 5%. O BC também projeta que a inflação deve ser de 3,8% em 2022 e 3,25% em 2023. A estimativa está acima da meta de inflação para este ano, que é de 3,75%, com intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo. Ou seja, o limite inferior é 2,25% e o superior, 5,25%. Análise desagregada das projeções dos analistas mostra que a revisão altista da projeção abrangeu preços de alimentos, bens industriais e preços administrados, em particular gasolina e energia elétrica, afirma o relatório do BC Economia Imóveis. BC aumenta a projeção de crescimento da economia de 3,6% para 4,6%. Inflação deve chegar a 5,82% ao final de 2021, acima da meta. Reuters. Wesley Marcelino. Prédio do Banco Central em Brasília. Credit, Reuters. Wesley Marcelino. Por Jornal do Brasil, publicado 2021-06-10-26-22-021006-24-10 horas 26 minutos e 20 segundos. O Banco Central, BC, aumentou a projeção para o crescimento da economia este ano. A estimativa para a expansão do Produto Interno Bruto, PIB, a soma de todos os bens e serviços produzidos no país passou de 3,6% para 4,6%. A informação consta do relatório de inflação. Publicação trimestral do BC, divulgado nesta quinta, 24, e, segundo o órgão, apesar da intensidade da segunda onda da pandemia de Covid-19, os indicadores recentes da atividade econômica interna continuam mostrando evolução mais positiva do que o esperado. Adicionalmente, a recuperação parcial da confiança dos agentes econômicos, as medidas de preservação do emprego e da renda, o prognóstico de avanço da campanha de vacinação, os elevados preços de commodities, produtos primários com cotação internacional e os efeitos defasados do estímulo monetário indicam perspectivas favoráveis para a economia, diz o relatório. Mais matérias do jornal, 24 de junho de 21. Nem o BC acredita em PIB acima de 5%. 7 de junho de 21. Mercado financeiro eleva a previsão de crescimento do PIB para 4,36%. 10 de junho de 21. Itaú prevê PIB de 5,5% e Selic vai a 6% para conter inflação. Modelos matemáticos do BC também indicam que recentemente houve uma redução da sensibilidade da atividade econômica à intensidade da pandemia, fato que pode estar ligado à surpresa positiva com os dados da atividade no período. No primeiro trimestre do ano, o PIB cresceu 1,2% em relação ao trimestre anterior, segundo o BC, retornando ao patamar do último
trimestre de 2019, antes da pandemia, com resultados positivos nos 3 setores da economia: serviços, agropecuária e indústria. O desempenho positivo ocorreu a despeito do ambiente de recrudescimento da pandemia da Covid-19 e da retirada do auxílio emergencial para pessoas em situação de vulnerabilidade, superando as expectativas que grande parte dos analistas econômicos tinha na data do último relatório de inflação em março, explicou o BC. Oferta de bens e serviços no mesmo sentido. A autoridade monetária espera que os programas do governo de auxílio às empresas preservem a oferta de bens e serviços no médio prazo e que a nova rodada de auxílio emergencial e a antecipação do 13º salário de aposentados e pensionistas auxiliem a preservação do consumo das famílias, especialmente no segundo trimestre e no início do terceiro. The Daily Poster. Mercado financeiro aumenta a previsão para a Selic. The Daily Poster. Com a ata do Copom, Itaú prevê alta de 1% em agosto. Jornal do Brasil. 16 horas. The Daily Poster. Itaú já espera crescimento de 5% no PIB de 2021. Jornal do Brasil. Por outro lado, segundo o Banco Central, apesar da redução significativa dos riscos para a recuperação econômica, ainda há bastante incerteza sobre o seu ritmo de crescimento. Entre os fatores que podem diminuir a taxa de expansão estão o risco de surgimento ou disseminação de novas variantes de Covid-19, com novas medidas temporárias de distanciamento social, a dificuldade para a obtenção de insumos e os custos elevados em algumas cadeias produtivas, além de eventuais implicações da crise hídrica, a pior que o país vive em 90 anos. A crise hídrica na bacia hidrográfica do Paraná pode ter implicações negativas para a geração de energia elétrica, para além do aumento de preços decorrente do maior acionamento de usinas termoelétricas, diz o relatório. Alta da inflação. Já a inflação, calculada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, deve encerrar 2021 em 5,82%, no cenário com taxa de juros, Selic, em 6,25% ao ano em 2021 e 6,5% ao ano em 2022 e câmbio partindo de R$ 5,05. No relatório anterior, em março, a projeção era 5%. O BC também projeta que a inflação deve ser de 3,8% em 2022 e 3,25% em 2023. A estimativa está acima da meta de inflação para este ano, que é de 3,75%, com intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo. Ou seja, o limite inferior é 2,25% e o superior, 5,25%. Análise desagregada das projeções dos analistas mostra que a revisão altista da projeção abrangeu preços de alimentos, bens industriais e preços administrados, em particular gasolina e energia elétrica, afirma o relatório do BC. A inflação de curto prazo manteve-se pressionada, com destaque para a continuidade da alta dos preços das commodities, para a persistência do cenário de restrições de oferta de alguns materiais e insumos e para a deterioração do cenário hídrico, que tem rápida repercussão sobre o preço da energia elétrica mediante o acionamento de bandeiras tarifárias. Esses fatores mais do que compensaram os efeitos desinflacionários do recrudescimento da pandemia sobre os preços de serviços e da recente apreciação do real, explicou.
Em maio, o IPCA fechou em 8,06% no acumulado de 12 meses. No trimestre encerrado em maio, a alta foi de 2,08%, acima do patamar compatível com a meta de inflação e acima da previsão divulgada no relatório de inflação anterior, de 1,75%. A taxa foi, contudo, inferior à observada no trimestre anterior, de 2,48%. Em 2020, a inflação fechou em 4,52%, acima da meta de inflação para o ano, de 4%, mas dentro do intervalo de tolerância, de 2,50% a 5,50%. Com a alta da inflação, o Banco Central elevou pela terceira vez consecutiva a taxa básica de juros, a Selic, de 3,5% para 4,25% ao ano. A instituição também sinalizou que deve promover nova alta na próxima reunião do Comitê de Política Monetária, Copom, em agosto. Esse é o principal instrumento usado pelo Banco Central para alcançar a meta de inflação. A elevação da Selic, que serve de referência para as demais taxas de juros no país, ajuda a controlar a inflação, porque a taxa causa reflexos nos preços, já que juros mais altos encarecem o crédito e estimulam a poupança, evitando a demanda aquecida.